Meu noivo escondeu sua segunda família até eu descobrir seus e-mails secretos. Tudo começou numa quinta-feira qualquer, quando eu estava organizando nossos documentos para o casamento que aconteceria em 2 meses. Morávamos juntos há 3 anos, num apartamento alugado na zona sul do Rio, e eu achava que conhecia cada detalhe da vida dele. Como eu estava errado! Ele tinha saído para trabalhar cedo naquela manhã, e eu aproveitei para mexer no computador dele porque o meu havia travado completamente. Precisava imprimir alguns papéis do cartório, nada demais. Quando abri o navegador, vi que ele havia esquecido o Gmail aberto numa aba que não consegui evitar de notar. Não sou do tipo que fuça nas coisas dos outros, mas algo me chamou a atenção. Havia uma pasta chamada Família RJ que eu nunca tinha visto antes. Meu coração começou a acelerar sem eu entender exatamente por quê. Cliquei sem pensar 2 vezes e o que vi ali mudou minha vida para sempre. Eram centenas de e-mails trocados com uma mulher chamada apenas de M nos últimos 5 anos. As mensagens falavam sobre uma criança, despesas do colégio, consultas médicas, aniversários. Minha cabeça começou a girar quando percebi que ele estava enviando dinheiro mensalmente para essa pessoa. Continuei lendo, mesmo sabendo que não deveria. As mensagens eram carinhosas, cheias de referências a memórias que eu não fazia parte. Ele perguntava sobre o desenvolvimento da criança, se ela estava comendo bem, se havia tirado notas boas na escola. Era como se existisse uma vida paralela completamente desconhecida para mim. Minha primeira reação foi de desespero total. Comecei a tremer, senti o estômago revirar e tive que correr para o banheiro porque achei que ia vomitar. Como alguém que dizia me amar poderia esconder algo tão importante por tanto tempo? Voltei para o computador com as mãos tremendo, determinado a entender toda a verdade. Encontrei fotos anexadas em alguns e-mails mais antigos. Uma criança de uns 8 anos, com os mesmos olhos verdes dele, sorrindo numa festa de aniversário. Outra foto mostrava ele abraçado com a criança numa praia que reconheci como sendo de Cabo Frio. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Não conseguia processar a informação. Ele tinha um filho, uma família inteira, e eu não sabia de nada. Pensei em todas as vezes que ele tinha viajado alegando trabalho, nos finais de semana que passava visitando a mãe dele, nas ligações que atendia em outro cômodo dizendo que era do escritório. Imprimi alguns e-mails sem pensar direito no que estava fazendo. Precisava de provas, de algo concreto para confrontá-lo quando ele voltasse. Minha mente estava confusa, alternando entre raiva, tristeza e uma sensação de completa traição que nunca havia experimentado antes. Quando ouvi a chave na porta, às 6:30 da tarde, meu coração disparou. Ele entrou sorrindo, perguntando como tinha sido meu dia, se eu havia conseguido resolver a papelada do casamento. Olhei para aquele rosto que conhecia tão bem e vi um completo estranho. Deixei ele se acomodar, servir um copo de água, ligar a televisão. Então coloquei os e-mails impressos sobre a mesa de centro, bem na frente dele. Vi sua expressão mudar completamente, o sangue sumindo do rosto, as mãos começando a tremer levemente. Ele tentou explicar balbuciando que não era o que eu estava pensando, que podia esclarecer tudo. Mas eu já tinha lido mensagens suficientes para saber que estava diante de alguém que havia construído uma mentira elaborada por anos. Não conseguia nem olhar direito para ele. Descobri que ele mantinha contato constante com essa mulher desde antes de nos conhecermos. Ela morava em Nova Iguaçu, trabalhava como professora e cuidava sozinha da criança que claramente era filho dele. Ele enviava R$ 500 por mês, visitava regularmente e participava ativamente da vida do menino. O que mais me doía era perceber como ele havia se tornado expert em mentir. Cada viagem, cada ausência, cada comportamento estranho que eu havia ignorado por amor agora fazia sentido. Ele construiu uma rotina perfeita para manter 2 vidas completamente separadas, e eu fui o idiota que acreditou em tudo. Naquela mesma noite, depois de horas de conversa tensa, ele confessou que tinha medo de me contar a verdade porque não queria me perder. Disse que o relacionamento com a mãe da criança havia terminado há muito tempo, que mantinha contato apenas pelo bem do filho. Tentou me convencer de que nosso amor era real, que nada havia mudado entre nós. Mas como eu poderia confiar em alguém que havia mentido tão naturalmente por tanto tempo? Cada palavra que saía da boca dele agora soava falsa. Me perguntei quantas outras coisas ele poderia estar escondendo, quantas outras mentiras eu havia engolido sem questionar. Passei a noite inteira acordado, repassando nossa relação inteira na cabeça.
Lembrei de todas as vezes que ele havia sido evasivo sobre o passado, de como evitava falar sobre relacionamentos anteriores, de como sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre filhos ou família. Na manhã seguinte, ele tentou me abraçar como se nada tivesse acontecido. Disse que precisávamos conversar com calma, que talvez eu pudesse conhecer o filho dele, que poderíamos construir uma família juntos. Mas eu não conseguia nem ouvir direito o que ele estava dizendo. Liguei para minha irmã, que morava em São Paulo, e contei tudo chorando no telefone. Ela ficou chocada e me ofereceu para ir passar uns dias na casa dela até eu conseguir pensar com clareza. Senti que precisava sair daquele ambiente, me afastar dele para processar tudo o que havia descoberto. Mas quando estava arrumando uma mala, ele me mostrou uma foto no celular que me deixou completamente sem chão. Era uma imagem da criança segurando um desenho colorido onde se via uma família de 3 pessoas, um homem, uma mulher e uma criança. Embaixo estava escrito com letra infantil: meu pai, minha mãe e eu. Naquele momento, percebi que a situação era muito mais complexa do que eu imaginava. Não era apenas sobre ele ter escondido um filho de mim. Aquela criança tinha uma família, tinha um pai presente, e eu estava no meio de algo que poderia destruir a vida de uma pessoa inocente. Comecei a me questionar se eu tinha o direito de exigir que ele escolhesse entre mim e o filho. Ao mesmo tempo, não conseguia aceitar que nossa relação fosse baseada em mentiras. Senti que estava numa situação impossível, onde qualquer decisão resultaria em alguém se machucando profundamente. Decidi que precisava conhecer a verdade completa antes de tomar qualquer decisão. Peguei o endereço da mulher nos e-mails e, numa atitude que hoje reconheço como completamente impulsiva, resolvi visitá-la. Queria ouvir a versão dela da história, entender como funcionava essa dinâmica familiar. Peguei o trem até Nova Iguaçu numa tarde de sábado, sem avisar ninguém. Encontrei a casa dela num bairro simples, mas bem cuidado. Quando toquei a campainha, uma mulher de uns 35 anos atendeu, e quando me viu, sua expressão mudou completamente. Ela sabia exatamente quem eu era. Isso me pegou completamente desprevenido. Descobri que ela acompanhava minha vida através das redes sociais dele, sabia sobre nosso relacionamento, sobre os planos de casamento. Ela havia aceitado essa situação porque não queria tirar o pai da vida do filho. Conversamos por quase 3 horas, tomando café na cozinha dela enquanto o menino brincava no quintal. Ela me contou que eles haviam namorado por 2 anos, que a gravidez não foi planejada, mas que ele havia assumido a responsabilidade desde o início. Quando se separaram, continuaram mantendo uma relação cordial pelo bem da criança. O que mais me impressionou foi perceber que ela não demonstrava nenhum ressentimento em relação a mim. Pelo contrário, disse que entendia que ele precisava seguir sua vida, constituir uma nova família. Acreditava que havia espaço para todos na vida da criança, desde que tudo fosse tratado com honestidade e respeito. Quando estava voltando para casa no trem, minha cabeça estava ainda mais confusa. Por um lado, admirati a maturidade dela em lidar com a situação. Por outro, me senti atraído por ter descoberto tudo por acaso, depois de 3 anos de relacionamento. Comecei a pensar se eu estava sendo egoísta ao não aceitar a situação. Chegando em casa, encontrei ele completamente desesperado. Havia ligado para todos os meus amigos e familiares procurando por mim. Quando contei onde havia estado, ele ficou bravo, dizendo que eu não tinha direito de interferir na vida do filho dele sem autorização. Essa reação me irritou profundamente. Percebi que, mesmo depois de tudo o que havia acontecido, ele ainda queria manter o controle da situação. Não conseguia entender que, ao esconder a existência do filho, ele havia criado uma situação onde qualquer pessoa no meu lugar se sentiria no direito de buscar respostas. Naquela mesma noite, ele me contou que havia mais uma coisa que precisava confessar. Meu coração gelou, imaginando que tipo de bomba ele ainda tinha para jogar na minha vida. Disse que a mãe da criança não era apenas uma ex-namorada, mas alguém com quem ele havia se casado no civil. Eles nunca haviam oficializado o divórcio. Tecnicamente, ele ainda era casado com ela, o que significava que nosso casamento não poderia acontecer legalmente. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não era apenas um filho escondido, era um casamento inteiro que eu desconhecia. Ele tentou explicar que mantinha o casamento no papel apenas para facilitar questões legais relacionadas à criança. Disse que não significava nada além de burocracia, que o relacionamento amoroso havia terminado há muito tempo. Mas para mim representava mais uma mentira fundamental sobre quem ele realmente era.
Comecei a questionar tudo o que pensava saber sobre nossa relação. Quantas outras coisas importantes ele havia omitido? Quantas outras surpresas ainda poderiam aparecer? Senti que estava lidando com um completo estranho, alguém capaz de mentir com uma facilidade que me assustava. Passei os próximos dias alternando entre momentos de raiva intensa e períodos de tristeza profunda. Não conseguia comer direito, não dormia bem e evitava sair de casa porque não queria ter que explicar para ninguém o que estava acontecendo. Cancele todos os compromissos relacionados ao casamento. Minha mãe ligou várias vezes perguntando sobre os preparativos e eu não conseguia encontrar coragem para contar a verdade. Como explicar que o homem que ela havia aprendido a considerar como um filho estava vivendo uma mentira há anos? Como admitir que eu havia sido tão ingênuo? Uma semana depois da descoberta, recebi uma ligação inesperada da mãe da criança. Ela disse que estava preocupada com a situação toda, que percebia que ele estava sofrendo e que queria conversar comigo novamente. Marcamos de nos encontrar num shopping em Campo Grande, meio termo entre nossas casas. Dessa vez, ela trouxe o filho junto. Quando vi a criança de perto, fiquei impressionado com a semelhança física com meu ex-noivo. Mesmo sem saber de nada, qualquer pessoa conseguiria identificar que eles eram pai e filho. O menino era educado, brincalhão e claramente havia sido criado com muito carinho. Conversamos enquanto ele brincava no parquinho do shopping. Ela me contou que havia pensado muito sobre nossa situação e que acreditava que todos poderiam conviver harmoniosamente se houvesse honestidade entre todas as partes. Propôs que eu conhecesse melhor a realidade deles antes de tomar qualquer decisão definitiva. Pela primeira vez em dias, senti que talvez houvesse uma saída para toda essa confusão. Talvez eu pudesse aceitar a situação, desde que tudo fosse tratado com transparência dali para frente. Comecei a imaginar como seria ter um enteado, como poderíamos construir uma família não tradicional, mas funcional. Mas quando voltei para casa e contei sobre a conversa, ele reagiu de forma completamente inesperada. Disse que não queria misturar as duas partes da vida dele, que preferia manter tudo separado como estava antes. Não conseguia entender que, depois de tudo o que havia acontecido, ainda quisesse manter segredos. Essa reação me fez perceber que ele não havia realmente entendido a gravidade da situação. Não era apenas sobre aceitar ou não a existência do filho. Era sobre confiança, sobre honestidade, sobre construir um relacionamento baseado na verdade. Ele ainda queria manter o controle de todas as informações. Naquela mesma noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para minha irmã e disse que iria para São Paulo no dia seguinte. Precisava me afastar completamente da situação para conseguir pensar com clareza. Não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era manipulação. Quando comuniquei minha decisão, ele entrou em desespero total. Disse que não podia me perder, que faria qualquer coisa para consertar a situação. Prometeu que se divorciaria oficialmente, que me incluiria em todos os aspectos da vida dele, que nunca mais esconderia nada de mim. Mas as palavras dele já não tinham mais peso para mim. Havia mentido tão naturalmente por tanto tempo que eu não conseguia mais distinguir quando estava sendo sincero. Cada promessa soava como mais uma tentativa de manipulação, mais uma forma de manter o controle da situação. Fiz as malas naquela mesma noite, enquanto ele implorava para que eu reconsiderasse. Disse que precisava de tempo para pensar, que talvez no futuro pudéssemos conversar novamente. Mas no fundo, sabia que nossa relação havia terminado no momento em que descobri os emails. Na manhã seguinte, peguei o ônibus para São Paulo com uma sensação estranha de liberdade misturada com tristeza profunda. Estava deixando para trás 3 anos de relacionamento, planos de casamento, sonhos de família. Mas também estava me libertando de uma vida baseada em mentiras. Minha irmã me recebeu com todo o carinho do mundo. Nos primeiros dias, apenas chorei e tentei processar tudo o que havia acontecido. Ela me ajudou a entender que, por mais doloroso que fosse, eu havia feito a escolha certa. Não dá para construir um futuro sólido sobre fundações de mentiras. Depois de 2 semanas em São Paulo, comecei a me sentir mais forte. Arrumei um emprego temporário, comecei a conhecer pessoas novas e lentamente fui reconstruindo minha autoestima. Percebi que havia me tornado dependente demais daquele relacionamento, que havia perdido parte da minha identidade. Ele continuava mandando mensagens diariamente, pedindo uma nova chance. Contava que havia iniciado o processo de divórcio, que queria me apresentar oficialmente ao filho, que havia percebido o erro que cometeu.
Mas eu já não sentia mais nada, além de uma tristeza distante por tudo que poderia ter sido. Um mês depois, recebi uma ligação da mãe da criança. Ela disse que estava preocupada com ele, que percebia que estava sofrendo muito e que queria saber se eu não consideraria dar uma segunda chance. Agradeci a preocupação dela, mas expliquei que algumas coisas não têm conserto. Hoje, quase um ano depois, posso dizer que fiz a escolha certa. Construí uma nova vida em São Paulo, conheci pessoas incríveis e aprendi a valorizar relacionamentos baseados em honestidade e transparência. Ainda sinto uma pontada de tristeza quando penso no que poderia ter sido, mas não me arrependo da decisão. Às vezes me pergunto se fui muito inflexível, se deveria ter dado uma segunda chance. Mas então lembro de como me senti quando descobri os emails, da sensação de ter sido enganado por anos, e sei que não conseguiria mais confiar plenamente nele. Alguns machucados são profundos demais para cicatrizar. Recebi notícias através de amigos em comum que ele finalmente oficializou o divórcio e assumiu publicamente a paternidade. Parte de mim fica feliz por ele ter encontrado coragem para viver na verdade, mesmo que tenha sido tarde demais para nós. Espero que ele seja feliz com as escolhas que fez. Aprendi que, por mais que amemos alguém, não podemos aceitar ser enganados. O amor verdadeiro precisa ser construído sobre bases sólidas de confiança e honestidade. Quando essas bases se quebram, às vezes não há como reconstruir, por mais que ambas as partes queiram. Minha experiência me ensinou a valorizar a transparência nos relacionamentos. Hoje, quando conheço alguém novo, sou muito mais direto em relação às minhas expectativas. Prefiro enfrentar verdades difíceis desde o início do que descobrir mentiras devastadoras depois de anos de convivência. Também aprendi que perdoar não significa necessariamente continuar junto. Posso perdoar ele por ter me mentido, entender que talvez tenha feito isso por medo de me perder, mas isso não significa que preciso aceitar esse comportamento na minha vida. Perdão e reconciliação são coisas diferentes. Hoje me sinto em paz com a decisão que tomei. Construí uma nova vida que me deixa orgulhoso, baseada em relacionamentos autênticos e honestos. Ainda acredito no amor, mas agora sei que ele precisa vir acompanhado de respeito, confiança e transparência para ser realmente duradouro. Às vezes recebo mensagens dele em datas especiais, sempre respondo educadamente, mas mantendo distância. Parte de mim ainda se preocupa com ele, mas entendo que cada um precisa seguir seu próprio caminho. Espero que ele tenha aprendido com nossos erros e construa relacionamentos mais honestos no futuro. Essa experiência me transformou em uma pessoa mais forte e mais consciente do que realmente quero em um relacionamento. Embora tenha sido extremamente dolorosa, me ajudou a crescer e a valorizar coisas que antes dava como garantidas. Hoje sei que prefiro a solidão a um relacionamento baseado em mentiras.